Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui ao nosso estudo via online, enquanto eu estiver fora aí de Santa Vitória. Então, por enquanto, nessas próximas semanas, como eu prometi, vou passar a revisão do que nós já vimos, vou passar conteúdo novo, vou passar a revisão, vou passar, algumas correções para a gente ir acompanhando, para que você não perca o ritmo. Eu sei que para muita gente é difícil a questão de estudar online, mas a gente sabe que hoje é um caminho sem volta, a gente tem que acostumar com a questão do conhecimento, de estudar online, de via online. Então, por favor, não desista de você, são essas próximas semanas, se dedique, realmente faça valer a pena o que você já estudou essas 2 últimas semanas. Então, nos próximos dias vai ser assim. Então, hoje a gente vai começar com a revisão de Santa Vitória. Provavelmente você está me vendo aí só no cantinho da tela, justamente porque eu deixei para a gente ir compartilhando. Principalmente para quem não assistiu algumas aulas, tá? Então, faça as anotações, escrevam aí do lado, que foram os tópicos que eu passei. Então, para a gente começar, para a gente recordar, lembra que eu falei para vocês que Santa Vitória não teve nenhum caso registrado de índios caiapós, né? Eu sempre disse isso desde o ano passado. Mas, para nós, pelo menos na revista ela trouxe isso, que para nós, mesmo que não tenha nenhum registro aqui, mas como a região toda tem registro, então nós consideramos que o primeiro povo que chegou aqui, que habitou a nossa região, foram os índios caiapós. Mas a gente tem aí os nomes daqueles que foram os primeiros habitantes, e antes disso, vou passar aqui para vocês, quem não viu, quem não tem essa apostila, eu coloquei lá no grupo, quem entrou depois, me cobre, não precisa imprimir, eu disse muitas vezes, essa foi a revista digital que foi disponibilizada já no mandato do Salim, já dedicado ao concurso, então aqui a expectativa é que saia das maiores informações que saia dessa revista, então, por favor, deem uma olhada, leem, tem algumas informações que estão um pouco contraditórias, com alguns erros, tudo bem, eu acredito que eles devem ter feito muito rápido, mas com o nosso conteúdo básico está aqui, então, caracterização do município, histórico, então, o hino oficial, para quem não sabe, então, a gente sabe que ele foi criado em 95, então, antes disso, nas escolas não tinham hino, para a minha geração, por exemplo, que começou a estudar justamente em 95, então a gente era obrigado a estudar, a ler, a cantar o hino, então, sempre comemorações, toda semana, então a gente acaba que decora. Mas quem não teve isso, por favor, tem que ler, porque pode ser que eles façam alguma pegadinha com questão de concurso, questão do hino. Então, vamos lá. Então, aqui a gente começa com a apresentação da cidade. Aqui eu vou passar bem por cima, tá? Não por cima, eu vou passar o que a gente passou lá na sala, mas é bom você assistir novamente. Às vezes eu vou ficar olhando aqui para o ladinho, mas é pela questão da câmera, tá? Mas observe bastante. Então, quem tem a revista, acompanha. Quem não tem, acompanha só pela aula mesmo. Então, Santa Vitória está localizada no Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, ou Triângulo Alto Paranaíba, que foi mudado há pouco tempo. Lembrando que as cidades que fazem limite com Santa Vitória. Aqui na revista, tá vendo? Aqui tem um monte de coisa que aparece. Só que nós temos, para vocês, não se esqueçam, nós temos União de Minas, Limeira do Oeste, Gurinhatã, Ipiaçu e Campina Verde. Esses são os nossos municípios que fazem limite do lado de Minas. E em São Simão, e do lado de Goiás, apenas São Simão. Então, vamos lá. União de Minas, Limeira do Oeste, Gurinhatã, Ipiaçu e Campina Verde. E do lado de Goiás, São Simão. Lembrando que Ituiutaba não faz divisa. Falo isso porque foi questão de concurso do SAMU, se eu não me engano, e muita gente errou, inclusive na aula muita gente erra, quando a gente faz aqueles exercícios. Então, esses são as cidades limítrofes, ou as cidades que fazem divisa, as cidades que estão mais próximas a Santa Vitória. Então, anota isso aí do ladinho, vocês precisam lembrar disso. Então, Santa Vitória possui os distritos, então aqui a gente já vai passar bem rapidinho. A população estimada é 19 mil habitantes. Então, vamos lá. Histórico de Minas Gerais, que ele é bem grande, então a gente vai lá para a parte que nos interessa, que são os primeiros moradores. Passando aqui rapidinho, tá, pessoal? Mas vocês não vão perder nada de questão de conhecimento. Então, aqui eles falam muito de como foi a ocupação de Minas, então eles começam bem lá de trás, um pouquinho chato às vezes mesmo. Então, aqui eles fizeram um trabalho bem minucioso, então, para a gente chegar lá nos primeiros habitantes.
que lembra, né? A gente teve 2 moradores que assinaram e compraram as terras no mesmo dia, mas a gente vai considerar um como primeiro habitante, sua família, e o outro ele é importante pela doação do terreno da capela. Então, vamos lá. Nós temos bem grande. Aqui. Então, segundo o estudo realizado nos mapas, a população região de Sertão Farinha pode ser resíduo Sr. Bernardo José de Souza. Então, a nível de prova, o primeiro habitante, ou a primeira pessoa que comprou terras aqui na nossa região foi o Sr. Bernardo José de Souza. Trouxe a família e os filhos. Então, eles trouxeram para cá, só que, lembra que eu falei que no mesmo dia, outra família também comprou, e aí a gente considera que um comprou de manhã e outro comprou à tarde. Porque aqui na revista eles consideram que o primeiro a comprar foi o Sr. Bernardo José de Souza, mas que o Sr. Manuel Joaquim, vamos achar aqui, Capitão Manuel Joaquim Alves também comprou terra e trouxe seus familiares. Então, a gente tem lá, então aqui, Capitão Manuel Joaquim Alves, ele também comprou, naquele mesmo dia ele também comprou as terras, vizinhas do Sr. Bernardo. Mas, então, a nível de prova, Sr. Bernardo, o primeiro morador, Capitão Manuel Joaquim Alves também comprou, mas ele não foi o primeiro. Qual que é a importância dele, lembra? Quando ele faleceu, os filhos fizeram a doação do terreno onde é a capela. Então, eles fizeram essa doação aí em 1900, aproximadamente, mas a capela só foi construída em 1904. Então, foram os filhos do Capitão Manuel Joaquim Alves que fizeram essa doação. Na época, nós não tínhamos cemitério, né, dizem, e quando ele faleceu, aqui ainda não tinha, então ele foi enterrado no município de Tiutaba. Então, eles, aqui, depois nos próximos estudos, eles falam que em 1898 tem relatos dos primeiros cemitérios, mas que só foi construído assim um próximo da igreja em 1905, porque era a tradição que o cemitério fosse do lado da igreja. Então, esse foi um dos primeiros cemitérios que nós tivemos do lado da igreja, que foi doada pelos filhos do Capitão Manuel Joaquim Alves. Então, lembra, Capitão Manuel Joaquim Alves fez a doação dos terrenos, morreu, aliás, desculpa. Então, ele faleceu, os filhos fizeram a doação do terreno, onde foi construída a igrejinha. Então, a igrejinha ela foi construída só em 1904, e a primeira missa foi celebrada em 1905. Então, tem esse cronograma. Então, eles foram celebrados, o que fala muito no hino, né? Então, eles falam muito da questão do primeiro mutirão, que eles fizeram um mutirão para trazer água para perto do município. Quando foi doado esse terreno para a capela, então eles fizeram, era óbvio, era tradição, né? Viver perto da igreja. Tanto que a gente pode ver que as casas mais antigas de Santa Vitória são próximas à igrejinha. Então, era tradição, então eles fizeram esse primeiro mutirão. Então, eles falam, né? Uma cruz, o primeiro monumento. Água pura, o primeiro mutirão. Então, eles ergueram o cruzeiro e trouxeram a água para nós, então desviaram do córrego para que as pessoas pudessem habitar, pudessem construir, etc. Então, tem essa história relatada também no hino. Então, nós sabemos os primeiros moradores, então nós sabemos que eles fizeram a doação do terreno, né, a doação do terreno da igreja. Então, nós tivemos essas doações, a cidade, pouco a pouco, foi crescendo. Então, nós temos aí que lá em 1918 foram construídas as primeiras casas, nós tivemos que chegou o primeiro carro com o Capitão Nico, em 1918. Então, a cidade começou a se desenvolver próximo da igreja, e em 1923, nós nos tornamos distrito de Itiutaba. Então, nós éramos já dependentes de Itiutaba, mas em 1923 foi realmente oficializado que nós éramos distritos de Itiutaba. O que significa? Que é a mesma coisa que hoje a Chaveslândia e Perdilândia para nós. Então, nós éramos distrito, e esse documento foi assinado no dia 7 de setembro de 1923. Essas são das datas que eu pedi para vocês não esquecerem. Então, quando que o município de Santa Vitória se tornou distrito de Itiutaba? Dia 7 de setembro de 1923. Guardem essa data. Por favor, não esqueçam essa data de jeito nenhum. Então, a cidade foi se desenvolvendo até que nós nos tornamos município. Quando nós nos tornamos município,
Lembra que a gente se tornou só município em 1948, no dia 27/12/1948. Outra data extremamente importante para você lembrar. Então, em 23 nós nos tornamos distrito, só em 48 que nós nos emancipamos e nos tornamos município. Então, dia 27/12/1948. Nesse intervalo, até que fosse realizada a primeira eleição, nós tínhamos um interventor, que na verdade não aparece aqui nessa revista, pelo menos eu não me lembro, tentei procurar de todos os jeitos, eles já passam realmente para o primeiro prefeito, mas está lá no site da prefeitura, inclusive ele foi homenageado tem pouco tempo. Então, lembra, enquanto nós nos tornamos município, até realizar a primeira eleição, nós tivemos um interventor, chamado Lorival Alves Guimarães. Então, ele foi nosso interventor, que foi um representante. Ele ficou poucos meses. Então, se a gente se tornou município em fevereiro, ele ficou até março. Então, foi pouco tempo, mas é importante a participação, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Logo depois, realizada a primeira campanha, nós tivemos o primeiro prefeito eleito. Então, nós tivemos aí Genésio Franco de Moraes, que foi o nosso primeiro prefeito. Né? Eu sempre falo o seguinte, a nível de concurso, não se preocupem com datas. Óbvio, né? O primeiro prefeito é bom a gente lembrar que, então, se em 1948 nós nos tornamos município, então a eleição foi em 49, foi quando ele entrou. Então, a gente tem que usar um pouco de lógica. Mas os próximos, qual o prefeito de 1974? Então, isso não é, primeiro que não é justo, né? Porque se a gente for pensar em relação à prova, e não é válido para a banca. Então, a banca, ela sabe mais de fatos do que realmente datas, assim, tão esporádicas. Então, eu falo que é praticamente impossível falar que foi em tal ano. Então, é realmente mais os feitos dos prefeitos do que realmente a questão de data específica. E aí tem o Genésio Franco de Moraes, que foi o primeiro prefeito. Até então, os próximos, quando vocês viram lá na sala, que não tem muito o que falar. Então, era um município pobre, pequeno, que tinha que realmente estruturar. Então, é questão de abrir ruas, construir a primeira farmácia, a primeira casa, as primeiras casas. Então, não tinha muito, assim, era questão de trazer a questão de água, de energia. Então, não tem grandes feitos. Por isso que eu começo a falar de grandes feitos, que são datas mais importantes, lá no Zezinho Arantes, em 1982, quando ele constrói a Praça Francisco dos Reis Goulart. Então, dos outros, assim, os mais importantes, o importante, claro, Genésio Franco de Moraes, porque foi o primeiro, foi ele que construiu o cemitério em 1950. Então, até 1950 nós tivemos esse cemitério próximo da igreja. Depois, por questão de saneamento, né, as leis também foram mudando, então a gente foi se tornando mais consciente também. Então, esse cemitério, ele passa para onde é hoje, em 1950, que é o que nós conhecemos, inaugurado em 1950. Então, grande feito do primeiro prefeito. Mas, dos outros, é realmente essa questão de reestruturação. Então, nós passamos lá para o Zezinho Arantes, que ele fala da questão, né, da Praça Francisco dos Reis Goulart, e ele trouxe a Copasa também, foi outro marco. E aí nós passamos para o próximo, depois do Zezinho Arantes nós tivemos o Joãozinho, né, o João de Lima, e aí nós tivemos, nele já constrói a questão de PSF, de postinho de saúde, então todos eles começam. Aqui na apostila eu quero que vocês parem para ler os prefeitos. O que eles fizeram? Eu enumerei os que eram mais importantes, né, então falei do Antônio Celso, que foi nele que a gente construiu, que foi construída a Praça Redonda, né, Antônio Ferreira de Queiroz, lembrem desse nome, porque aqui nessa revista vocês vão ver de várias formas. Nós temos aí Adalfo Fonseca de Lima, que teve a questão da construção lá do Paço Municipal Luiz Mar Pereira, lembra do nome do Luiz Mar Pereira, que é o nome do Testinha, né, antigo vereador, que faleceu. Então, como homenagem, o Paço Municipal, que é a prefeitura, criada na administração do Adalto, teve o nome em homenagem a ele. Então, nós temos aí a troca, né, do Hospital Municipal, nós temos a construção do ginásio poliesportivo Fausto Quirino lá no BDA, isso no Adalto também. Nós temos o Dr. Orival, que tentou a construção do porto, né, da hidrovia, na questão lá para ligar a Mercosul, que também não deu certo. Nós temos a participação deles em muita coisa. Então, assim, os prefeitos eu não vou falar aqui porque realmente é bem um resumão do que a gente viu. Então, vocês vão pegar a apostila e vão procurar os prefeitos e enumerar, fazer um resumo do que vocês acham mais interessante nos prefeitos. Então, o que eles fizeram de significativo? Que depois eu vou fazer exercício para a próxima semana, voltados neles. Então, a gente vai ver coisas mais atuais e etc.
Então, nós temos o prefeito atual, né, que nós temos o Isper Salim Cury. Então, lembra do primeiro nome? É como eu disse lá na sala, eu disse para todo mundo, né, acredito que eu tenha falado na sua turma também. Pode ser que eles cobrem muita coisa só antiga, e pode ser que eles cobrem também coisas atuais. Então, questão de nome de secretário. Então, a gente vai... A teoria, né? Na teoria, eles vão puxar histórias antigas, né? Que é a história realmente de Santa Vitória. Mas pode acontecer de tudo. Então, é por isso que a gente vai estar preparado para tudo em relação a esse tema. Então, fiquem tranquilos que a gente vai ficar preparado. Outro ponto interessante aqui na história de Santa Vitória é a história do brasão. Então, o brasão que eles deixaram lá separadinhos como tópico especial, para vocês não esquecerem. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para ficar mais fácil de vocês perceberem. Ele é bem grande. Então, lembrem depois do primeiro nome da primeira professora, primeira escola, Grupo São José, né? Lembrando que as datas importantes nesse ponto são importantes. Então, aquele resumo que eu passei lá na sala, faça de novo, perceba. Muita gente chegou em mim e falou assim, mas você não fala dos prefeitos na ordem. É porque eu não coloquei reeleição. Então, se o Genés Franco, por exemplo, ele foi primeiro prefeito e depois ele foi prefeito novamente quando ele morreu na metade do mandato. Então, eu não falei de novo, olha, aqui é tal data. Então, lembra, não se apegue à questão de data para prefeito, se apegue aos fatos que eles fizeram. Hino de Santa Vitória, foi lançado em 1995. Então, aqui são os compositores. Para nós, óbvio, é bom, interessante lembrar, né, mas não obrigatório. Dei uma lida para entender a questão da história. Ele foi criado através de um concurso na época do Dr. Antônio Celso. Então, ele foi feito através de um concurso, né, que foi eleito essa letra e essa melodia. Então, deem uma olhada lá. E aqui fala um ponto importante para sua própria gente lembrar, que fala assim, estas rosas de 31 de maio, que aí pega bem a data lá de aniversário da cidade. Então, lembra, nós temos a data de quando o município se tornou distrito, 7 de setembro de 1923. Nós nos emancipamos no dia 27 de dezembro de 1948. Isso eu vou falar para vocês sempre, até vocês enjoarem. No dia 30 de dezembro de 62, foram criados os municípios de Perdilândia e Chaveslândia. Na verdade, formalizados, né? Já existia o povoado, então foi formalizado os dois, no mesmo decreto, tá? Então, na mesma data. Mas nós comemoramos o aniversário de Santa Vitória no dia 31 de maio. Então, lembra, não se comemorou o aniversário de Santa Vitória em dezembro, por ser época festiva e época de muita chuva. Tentou-se comemorar em setembro, né? Por ser questão de decreto, etc., mas não deu, porque é próximo aniversário de Tiutaba também, então em homenagem à Nossa Senhora das Vitórias, que dá nome à cidade, então que trouxe para o dia 31 de maio. Então a data é comemorada no dia 31 de maio, mas o aniversário de Santa Vitória não é esse. Então lembra, 27 de dezembro de 48, foi quando o município foi criado. Então vamos lá, depois para vocês darem uma lida. Esses são os prefeitos, então a gente chega aqui na parte dos prefeitos, então na página, não tem a numeração para eu falar para vocês, mas depois eu vejo página 20, então a partir da página 19 e 20 já tem a questão dos prefeitos. É interessante ler a questão, os vereadores, mas são muitos, né, então não tem como a gente se aprofundar nisso aqui não, é só para realmente então as principais festas, manifestações culturais do município, nós temos aí Festa da Virada, que é do final do ano, nós temos o Carnaval de Santa Vitória, nós temos Cavalgada de Perdilândia de Santa Vitória, a Santa Vitória, né, próxima aí à exposição, nós temos a Expo Santa, talvez é mais representativa, né, apesar desses últimos anos a gente não ter tido, Festa de São Cristóvão, nós temos aí Festa da Padroeira, Cruzada Gospel, Juninão da Alegria, Congada, Folia de Reis, Clube da Viola, Catira Vale da Alimentação. Aqui é importante, Maria. Olha, eu acho muito difícil cair alguma coisa assim, mas faça o resumo com os nomes das principais. Nada a gente pode deixar passar. Depois eu volto também para você, a gente vai comentar na sala, mas aqui eu estou ajudando você a fazer para você também nesses próximos dias, tá? Então, tira aí hoje para estudar a história de Santa Vitória, fica mais fácil. Então, acervo arquitetônico, né? Então, a gente tem um acervo aqui, que são os pontos importantes que a gente tem que lembrar. Então, aqui tem o patrimônio,
que são os bens tombados, que a gente vai protegido por tombamento. Então, lá, Igreja Nossa Senhora das Vitórias, foi tombada em 2002. Então, a igreja, lá, a capelinha, lembra que ela foi reformada há pouco tempo, mas ela não pôde ter a sua estrutura mudada, porque todo bem que é tombado não pode mudar a sua estrutura original. Pode ser reformado, pode ser pintado, mas não muda. Não muda a estrutura de porta, de janela, por exemplo, tudo se mantém intacto. Imagem de Nossa Senhora das Vitórias, tombadas em 2003. É uma imagem que fica lá na igreja, então ela que aparece muito pouco, porque ela é de característica barroca, então ela é bem rara. Vamos lá. Casa da Cultura, foi decreto de tombamento em 89. Então, 89 que ela teve, foi tombada. Então, tá vendo que ela mantém as mesmas características do passado. Também a primeira prefeitura, então tem muita história. Serra do Tatu, que foi tombada em 2003. Aqui, lembra, tá? 2003, isso. Lembra que Serra do Tatu, então, porque a gente tem a Serra dos Patos, né? Então, pode ser a troca que vem aqui. Então, lembra, Serra do Tatu, não dos Patos. Capela Nossa Senhora da Aparecida, que é de 2009, inclusive na aula eu coloquei que era 2002, 2003, mas é 2009, tá? Então, aliás, coloquei 2019, é 2009. Então, é lá de Perdilândia, também mantendo toda a característica principal. Bens inventariados, nós temos o cemitério, Igreja Matriz, né, que tem toda a característica peculiar dela, os IPs, Praça Antônio Ferreira de Queiroz, aqui que está o erro. Então, lembra, o nome da praça é Praça Antônio Ferreira de Queiroz, não de Queiroz Ferreira, tá? Então, lembra, Ferreira de Queiroz. Para questão de prova, pode causar até a questão de anulação. Praça Francisco dos Reis Goulart, Prefeitura, e só. Nós vimos até aqui. Então, nas aulas lá, nós vimos até aqui. Então, eu peço para que vocês parem, depois eu vou continuar, mas eu quero continuar dentro da sala, não aqui agora, então a gente vai ver questão de localização, questão toda bonitinha. Então, até a página 36, para vocês lerem, para vocês entenderem, façam um resumo, depois façam um resumo do resumo, depois façam mais resumo do resumo, até que você deixe só a essência, só o que realmente precisa. Então, lembra de fazer principalmente o levantamento dos prefeitos, o que eles fizeram de mais importante, lembrando das datas importantes, tá? De quando nós nos tornamos distrito de Itiutaba, quando nós nos emancipamos e a criação dos distritos de Perdilândia e Chaveslândia. Lembra dessas datas também, que são muito importantes. A gente se vê na próxima aula, espero que fique tudo bem, tudo tranquilo, vou passar exercício depois para vocês fazerem, bons estudos. Tchau, tchau.